Nós precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos de um bom relacionamento com Deus e lembramos disso constantemente. Convido você a ler a Bíblia sempre, porque a Bíblia é uma ferramenta de conhecermos melhor o nosso Deus. Através da oração nós falamos com o nosso Deus, nós ouvimos a voz do nosso Deus, nós cultuamos a Deus, prestamos a Ele toda a honra, toda a glória, culto de louvor. E tem alguns elementos que fazemos menos. Um deles é o jejum. O jejum é pouco compreendido, talvez, por nós, né? O que é que o jejum pode auxiliar? Algumas pessoas usam o jejum como se fosse um instrumento para fazer assim, a mão de Deus se movimentar, obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Olha, eu quero que aquilo aconteça, então vou jejuar para que isso aconteça. Será que a Bíblia diz que o jejum serve para isso? Será que o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto, a nossa ida à igreja, a nossa oração, será que isso está acontecendo da forma como Deus quer? Será que o fato de irmos à igreja é o que Deus quer? Deus se revela um Deus santo, poderoso e que é dono de todas as coisas. O Deus que lá na antiguidade pede sacrifício de animais, ele fala, eu sou dono de todos os animais do universo. Então, o que ele pede de nós? Será que ele está interessado naquele animal, naquela 1 hora de culto, naquele valor monetário de oferta ou dízimo, naquele tipo de serviço que você desempenhou na igreja? Ou será que ele está interessado em você, no seu coração, e em como você se dispõe a fazer essas coisas, né? Como você trata o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo? O texto que nós lemos hoje é o texto de Isaías, os capítulos 57 até 59, e nós temos ali no capítulo 57 Deus dizendo que ele enxerga o humilde. Lembra que nós perguntamos se Deus mora no seu coração? Pois, em Isaías 57 Deus fala assim, que ele habita nos lugares altos, mas ele também habita com os de espírito oprimido e humilde. E é ele quem dá ânimo. Eu estou lendo aqui o versículo 15 do capítulo 57. É ele quem dá ânimo aos abatidos, coragem aos de coração arrependido, porque nosso Deus não é um Deus que oprime o seu povo para sempre. Ele corrige o seu povo, mas ele quer a transformação do seu povo. E ao mesmo tempo que Isaías nos fala daqueles de coração humilde, né, dos oprimidos, ele também nos fala dos rebeldes. E contra esse, o Senhor se levanta, assim, o Senhor se demonstra irado, né, e diz que os rebeldes têm uma característica complicada. Eles fazem de conta que amam a Deus. Eles fazem de conta que adoram a Deus. Eles vão ao culto, sim, mas vão ao culto para dizer que eles são bons. Eles efetuam trabalhos, fazem doações, sim, mas fazem tudo isso para dizer que eles são bons, que eles são merecedores. E Deus não aceita esse tipo de serviço, esse tipo de culto, esse tipo de jejum. Aqui no capítulo 58 as pessoas falam assim, nós jejuamos, versículo 3, e o Senhor não presta atenção, nós nos humilhamos e o Senhor não repara. E Deus responde no versículo 4, eu vou dizer por quê. É porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Vocês prestam culto a vocês mesmos. Vocês vão à igreja para vocês mesmos. Vocês dão oferta para vocês mesmos. Para vocês se sentirem bem grandes, fortes, poderosos, para vocês dizerem que são mais santos. Vocês não são santos, eu sou o santo. E por que Deus pode afirmar que eles fazem esses cultos a eles mesmos? Porque o culto que eles fazem diz uma coisa e a vida que eles levam diz outra coisa. Olha, vocês jejuam, mas vocês oprimem o próximo. É o que Deus diz aqui no versículo 3 ainda. Enquanto vocês jejuam, vocês oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Adianta alguma coisa? Ir ao culto, jejuar, prestar culto e continuar a brigar? Continuar a discutir?
Continuar a viver uma vida de quem tem raiva, ódio, inveja, rancor, de que adianta esse culto? E é isso que Deus está dizendo para esse povo aqui. O jejum que Deus quer, o culto que Deus quer é um culto de coração. É um culto de transformação, um jejum de humildade. E não que a gente use essas ferramentas para nos orgulharmos e dizermos que somos mais santos. E Deus diz então qual é o jejum que Ele quer? Diz. Ele fala que não é esse jejum de que as pessoas se humilham falsamente, que as pessoas se engrandecem por dentro, né? Se humilham para falar sou o melhor, sou o mais santo. Mas olha o versículo 6, ele fala: esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem a carga de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. E não se escondam dos que pedem, dos que precisam de ajuda. Talvez quando você comece a ler aqui sobre soltar os presos, você fala, isso é um problema lá do juiz, da justiça, os empregados, talvez você tenha e os trate bem, talvez não. Mas olha como ele vai trazendo para a realidade que pega todos nós, né? Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. E sabe aquela pessoa que fica pedindo ajuda, me empresta aqui, me ajuda ali, não fuja dele. Ajude. Esse é o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é que você pare de brigar com as pessoas, oprimir pessoas, que você pare de causar intriga, divisões, brigas, que você não desenvolva orgulho, que você não desenvolva vaidade, que você não desenvolva inveja, que você desenvolva humildade, que você ame o seu próximo, que você olhe para o seu próximo como seu irmão, que você se aproxime dele, se apegue a ele, que você o ajude, que você ajude pessoas que você nem conhece. Esse é o jejum que Deus quer. A promessa de Deus, versículo 8, então a sua luz virá, então as suas feridas sararão, então a justiça os conduzirá, então a glória do Senhor os protegerá, e então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Deus quer um culto genuíno, verdadeiro, não para a nossa glória, mas para a glória dele. E nesse processo nós temos que ter uma vida que honra o nosso Deus e que socorre de verdade, ama de verdade os filhos e filhas de Deus que estão sofrendo ao nosso redor. Quer fazer um jejum? Esse é o jejum que Deus quer. Nós temos músicas que cantam, né, que nós queremos ser como um jardim regado. Essa frase, né, tá no texto que nós lemos hoje. E essa promessa de ser como um jardim regado é a consequência desse jejum, né? Ele fala, removam o jugo pesado da opressão, versículo 9, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então sua luz brilhará na escuridão, a escuridão ao redor se tornará como ao meio-dia, o Senhor os guiará continuamente, Deus lhes dará água quando tiver sede, restaurará suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Deus vai cuidar de você. O que Deus quer? Que você cuide do próximo e que você não se orgulhe, que você seja um servo humilde. Que Deus nos ajude nessa caminhada de sermos filhos mais parecidos com Ele, de sermos humildes como Jesus foi, assim como a Bíblia nos chama constantemente, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e de amarmos esses nossos irmãos e irmãs próximos que Deus coloca em nosso caminho. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Eu peço a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você, compartilhar mais um pedacinho da Bíblia e convido você para todos os dias, né, acompanhar conosco a leitura da Bíblia, Nós seguimos a sequência da Bíblia 365, que traz trechos para nós lermos por dia, né, do Antigo, do Novo, dos Salmos e de Provérbios, mas seja
qual for a ferramenta que você tem, leia a Bíblia e todo dia aqui, se Deus quiser, nós temos um vídeo comentando um dos textos que lemos, então venha todo dia. Antes de ir embora, não deixe de dar um like no vídeo e verifica se você está inscrito no canal para não perder os nossos vídeos diários. Deus te abençoe e te guarde até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.